Triunfante, Maegor voltou a Porto Real para se sentar novamente no trono de ferro. Quando lhe entregaram Wat, o lenhador, acorrentado, mas ainda obstinado, Maegor decepou seus membros com o machado do próprio gigante. Mas ordenou que seus mestres mantivessem o homem vivo, para poder comparecer ao meu casamento. Sua graça então anunciou sua intenção de fazer de Tiana de Pentos sua terceira esposa, embora corressem murmúrios de que sua mãe, a rainha viúva, não apreciasse a feiticeira Pentoche. Só o grande mestre Miros se atreveu a contestar abertamente. Sua única esposa legítima o espera na torre alta, disse Miros. O rei o ouviu em silêncio e então desceu do trono, desembainhou Fogo Negro e o matou de imediato. Maegor Targaryen e Tiana da Torre se casaram no topo da colina de Rhaenys, em meio às cinzas e aos ossos dos filhos do guerreiro que haviam morrido ali. Disse que Maegor teve que executar 1 dúzia de septões até encontrar algum disposto a realizar a cerimônia. Wat, o lenhador, mutilado, foi mantido com vida para presenciar o casamento. A rainha Alyssa, viúva do rei Aenys, também se encontrava lá, com os 2 filhos mais novos, Viserys e Jaehaerys, e a filha Alysanne. Uma visita da rainha viúva com Vhagar a convencer a sair do santuário em Derivamarca e voltar à corte, onde Alyssa e seus irmãos e primos da casa Velaryon prestaram homenagem a Maegor como legítimo rei. A viúva foi inclusive incentivada a se juntar às outras senhoras da corte para despir sua graça, e acompanhá-lo até a câmara nupcial para a consumação do casamento. Uma cerimônia que foi presidida pela segunda esposa do rei, Alysa Rovey. Fim da tarefa, Alyssa e as outras senhoras saíram dos aposentos reais, mas Alyssa ficou, juntando-se ao rei e à nova esposa em uma noite de luxúria carnal. Do outro lado do reino, em Vila Velha, o alto septão bradava suas condenações da abominação e suas meretrizes, enquanto a primeira esposa do rei, Ceres e da casa Igotover, continuava insistindo que era a única rainha legítima de Maegor. E, nas terras ocidentais, Aegon Targaryen, príncipe de Pedra do Dragão, e sua esposa, a princesa Rhaena, persistiam rebeldes. Durante todo o tumulto da ascensão de Maegor, o filho do rei Aenys e sua esposa, a princesa, haviam permanecido em Rochedo Castelli, onde a gravidez de Rhaena progrediu. A maioria dos cavaleiros e jovens fidalgos que haviam partido com eles na malfadada turnê real os abandonaram, correndo de volta a Porto Real para se submeter a Maegor. Até mesmo as aias e companheiras de Rhaena haviam arrumado desculpas para se ausentarem, exceto a amiga Lane Royce e uma antiga preferida Melone Piper, que chegaram a Lannisporto com os irmãos para jurar a lealdade de suas casas. Ao longo de toda a vida, o príncipe Aegon fora considerado o primeiro na linha de sucessão ao trono de ferro, mas agora de repente ele se viu aviltado pelos fiéis e abandonado por muitos dos que havia acreditado serem amigos leais. Os partidários de Maegor, cujo número parecia crescer a cada dia, não se constrangiam de dizer que Aegon era filho do pai dele, insinuando que viam nele a mesma fraqueza que havia derrubado o rei Aenys. As pessoas destacavam que Aegon nunca montara um dragão, enquanto Maegor havia reivindicado Balerion, e a própria esposa do príncipe, a princesa Rhaena, voava com Drenfire desde os 12 anos. A presença da rainha Alyssa no casamento de Maegor foi exaltada como prova de que a própria mãe de Aegon havia abandonado sua causa. Embora Lyman Lannister, senhor de Rochedo Castelli, tenha se mantido firme quando Maegor exigiu que Aegon e a irmã fossem devolvidos a Porto Real, acorrentados. Se necessário, nem ele se atreveu a jurar sua espada ao jovem que passará a ser chamado de usurpador, e Aegon, o sem coroa. E assim foi que em Rochedo Castelli, a princesa Rhaena deu à luz as filhas de Aegon, gêmeas que receberam os nomes Aérea e Raela. Do septo estrelado veio outra proclamação estridente. Essas crianças também eram abominações, declarou o alto septão, fruto de luxúria e incesto, amaldiçoadas pelos deuses. O mestre de Rochedo Castelli, que ajudou no parto das crianças, nos informa que, depois, a princesa Rhaena suplicou ao marido, o príncipe, que cruzasse o mar estreito e as levasse para Tyros, MYR ou Volantis, qualquer lugar longe do alcance do tio deles, pois eu daria minha própria vida com alegria para que você fosse rei, mas não arriscarei a vida de nossas meninas. Suas palavras, porém, caíram em ouvidos de pedra, e suas lágrimas se derramaram em vão, pois o príncipe Aegon estava determinado a reivindicar seu direito natural.
O alvorecer do ano 43 DC recebeu o rei Maigor em Porto Real, onde ele havia se encarregado pessoalmente da construção da Fortaleza Vermelha. Grande parte do que já estava concluído foi desfeita ou alterada. Novos construtores e trabalhadores foram chamados. E as profundezas da colina de Aegon se viram entremeadas de passagens secretas e túneis. Conforme as torres de pedra vermelha se erguiam, o rei exigiu a construção de um castelo dentro do castelo, um reduto fortificado cercado por um fosso seco, que logo viria a ser conhecido como Fortaleza de Maegor. Nesse mesmo ano, Maegor nomeou o Lord Lucas Arrovay, pai de sua esposa, a rainha Alice, sua nova mão, mas não era na mão que o rei confiava. Sua graça podia governar os 7 reinos, sussurravam os homens, mas ele mesmo era governado pelas 3 rainhas, sua mãe, a rainha Visenya, sua amante, a rainha Alice e a bruxa rainha Pentoshitiana. A senhora dos segredos era como chamavam Tiana, e o corvo do rei, devido ao cabelo preto. Diziam que ela falava com ratos e aranhas, e que todas as pestes de Porto Real a visitavam à noite para contar a respeito de qualquer tolo insensato o bastante para criticar o rei. Enquanto isso, milhares de pobres irmãos ainda aterrorizavam as estradas e terras despovoadas da Campina, do Tridente e do Vale. Embora nunca mais tenham reunido número grande o bastante para enfrentar o rei em campo aberto, as estrelas travavam lutas menores, atacando viajantes e invadindo cidades, vilarejos e castelos mal defendidos, matando todo legalista que encontrassem. Sorores Hill havia escapado da batalha no Grande Delta, mas fora marcado pela derrota e pela fuga, e seus seguidores eram poucos. Os novos líderes dos pobres irmãos eram homens como Silas Maltrapilho, Septão Lua e Denis, o Manco, praticamente indistinguíveis de bandidos comuns. Um dos capitães mais cruéis era uma mulher chamada Jane Puore Bexiguenta, cujos seguidores sanguinários deixavam as matas entre Porto Real e Ponta Tempestade praticamente intransponíveis para qualquer viajante honesto. Nesse meio tempo, os filhos do guerreiro haviam encontrado um novo grande capitão na pessoa de Sor Joffrey Dogjet, o cachorro vermelho das colinas, que estava determinado a restaurar a ordem e a antiga glória. Quando Sor Joffrey partiu de Lannisporto para pedir a bênção do Alto Septão, 100 homens o acompanharam. Quando chegou à Vila Velha, tinham sido tantos os cavaleiros, escudeiros e homens de armas que se uniram a ele que seus números haviam crescido para 2000. Em outras partes do reino, outros senhores e homens de fé irrequietos também estavam juntando forças e tramando formas de derrubar os dragões. Nada disso passou despercebido. Corvos voavam a todos os cantos do reino, convocando senhores e cavaleiros de terras de honra duvidosa para irem a Porto Real dobrar o joelho, jurar lealdade e entregar um filho ou uma filha de refém como garantia de obediência. Os estrelas e espadas foram considerados fora da lei. A partir de então, a participação em qualquer ordem seria castigada com a morte. O Alto Septão foi convocado a se apresentar na Fortaleza Vermelha, para ser julgado por alta traição. Sua alta santidade respondeu do septo estrelado, exigindo que o rei se apresentasse em Vila Velha para suplicar o perdão dos deuses por seus pecados e atos de crueldade. Muitos dos fiéis faziam eco ao desafio dele. Alguns senhores pios chegaram a ir a Porto Real para prestar juramento e entregar reféns, mas foram mais os que não foram, confiando na proteção de seus números e na força de seus castelos. O rei Maegor deixou o veneno inflamar durante quase meio ano. Tão investido estava na construção de sua Fortaleza Vermelha. Foi sua mãe que atacou primeiro. A rainha viúva montou vagar e levou fogo e sangue às terras fluviais tal qual havia feito em Dorne. Em uma única noite, as sedes das casas Blanetri, Terrick de Jeans, Leicester e Vai foram incendiadas. E então o próprio Maegor alçou voo, levando Balerion às terras ocidentais, onde ele queimou o castelo dos Broome, dos Falvel, dos Lorch e dos outros senhores pios que haviam desafiado sua convocatória. Por fim, ele desceu sobre a sede da casa Dogjet e a reduziu a cinzas. As chamas tomaram a vida do pai, da mãe e da jovem irmã de Sor Joffrey, e também a de espadas juramentadas, criados e animais, enquanto colunas de fumaça subiam por todas as terras ocidentais e fluviais. Vagar e Balerion se dirigiram ao sul. Outro Lorde Gotover, aconselhado por outro Alto Septão, havia aberto os portões de Vila Velha durante a conquista.
Mas agora parecia certo que a maior e mais populosa cidade de Westeros arderia. Milhares fugiram de Vila Velha naquela noite, emergindo dos portões da cidade, ou partindo em barcos para portos distantes. Outros milhares foram às ruas em farras bêbadas. Esta noite é para cantar e pecar e beber, disseram os homens entre si, pois amanhã os virtuosos e os vis queimarão juntos. Outros se reuniram em septos e templos e bosques ancestrais, para rezar pela própria vida. No septo estrelado, o alto septão entoava e bradava, invocando a ira dos deuses contra os Targaryen. Os arquimestres da cidadela se reuniram em conclave. Os homens da patrulha da cidade encheram sacas de areia e baldes de água para combater as chamas que eles sabiam que se aproximavam. Ao longo das muralhas da cidade, bestas, balistas, catapultas e arremessadores de lanças foram içados para as ameias na esperança de derrubar os dragões quando eles aparecessem. Liderados por Sor Morgan e Gotover, um irmão mais novo do senhor de Vila Velha. 200 filhos do guerreiro emergiram de sua congregação para defender sua alta santidade, cercando o septo estrelado com um anel de aço. No topo da torralta, a grande fogueira assumiu um tom doentio de verde quando o Lord Martin e Gotover convocou seus vassalos. Vila Velha esperou a alvorada e a vinda dos dragões. E os dragões vieram. Vagar primeiro, quando o sol estava nascendo, e depois Balerion, logo antes do meio-dia. Mas eles encontraram os portões da cidade abertos, as ameias, desguarnecidas, e os estandartes das casas Targaryen, Tyrell e Gotover tremulando lado a lado no topo das muralhas. A rainha viúva Visenya foi a primeira a receber a notícia. Em algum momento durante a hora mais escura daquela longa e terrível noite, o alto septão havia morrido. Um homem de 53 anos, tão incansável quanto destemido, e aparentemente dotado de excelente saúde, esse alto septão havia sido famoso por sua força. Em mais de uma ocasião ele pregara dia e noite sem parar para dormir ou se alimentar. Sua morte repentina espantou a cidade e arrasou seus seguidores. Até hoje se debatem as causas. Alguns dizem que sua alta santidade tirou a própria vida, no que poderia ser o ato de um covarde com medo de enfrentar a ira do rei Maegor, ou um nobre sacrifício para poupar o povo de Vila Velha das chamas dos dragões. Há quem diga ainda que os 7 o levaram pelo pecado de orgulho, e por heresia, traição e arrogância. Muitos ainda permanecem confiantes em que ele foi assassinado. Mas por quem? Alguns dizem que foi Sor Morgan e Gotover, seguindo ordens do senhor seu irmão. E Sor Morgan foi visto entrando e saindo dos aposentos particulares do alto septão naquela noite. Outros apontam para a senhora Patrícia Gotover, tia donzela do Lord Martin e suposta bruxa, que de fato solicitou audiência com sua alta santidade ao entardecer, embora ele ainda estivesse vivo quando ela saiu. Os arquimestres da cidadela também são suspeitos, embora ainda seja alvo de debate se eles utilizaram as artes negras. Um assassino ou um rolo de pergaminho envenenado, houve trocas constantes de mensagens entre a cidadela e o septo estrelado ao longo da noite. E há ainda quem afirme que a culpa não cabe a nenhum desses e ateste que a morte do alto septão foi causada por outra suposta feiticeira, a rainha viúva Visenya Targaryen. Provavelmente ninguém jamais saberá a verdade. Mas a rápida reação do Lord Martin ao receber a notícia na torralta está além de qualquer dúvida. Ele imediatamente encaminhou os próprios cavaleiros para desarmarem e prenderem os filhos do guerreiro, incluindo seu próprio irmão. Os portões da cidade foram abertos, e os estandartes Targaryen, erguidos sobre as muralhas, antes mesmo que as asas de Vagar fossem avistadas. Os homens do Lord Gotover estavam tirando os mais devotos da cama e levando-os ao septo estrelado, diante da ponta de suas lanças, para escolher um novo alto septão. Bastou uma única votação. Em unanimidade quase total, os sábios homens e mulheres da fé se voltaram para um tal septão pater, 90 anos de idade, cego, encurvado e frágil, mas notoriamente amistoso, o novo alto septão quase caiu sob o peso da coroa de cristal, quando a recebeu sobre a cabeça. Mas, quando Maegor Targaryen apareceu diante dele no septo estrelado, sua alta santidade teve todo o prazer de abençoá-lo como rei, e ungir sua cabeça com os olhos sagrados, mesmo esquecendo as palavras da oração. A rainha Visenya logo voltou à Pedra do Dragão com Vagar, mas o rei Maegor permaneceu em Vila Velha por quase meio ano.
concedendo audiências e presidindo a julgamentos. Os filhos do guerreiro aprisionados receberam a chance de escolher. Os que renunciassem à ordem teriam permissão de viajar à muralha e viver até seus últimos dias como irmãos da patrulha da noite. Os que se negassem poderiam morrer como mártires da fé. 3/4 dos prisioneiros escolheram vestir o negro. O restante morreu. 7 desses, famosos cavaleiros e filhos de senhores, foram agraciados com a honra de perder a cabeça pelas mãos do próprio rei Maegor, com fogo negro. Os demais condenados foram decapitados por seus antigos irmãos de armas. De todos eles, apenas um homem recebeu o perdão real, Sor Morgan e Gotover. O alto septão dissolveu formalmente os filhos do guerreiro e os pobres irmãos, exigindo que os membros remanescentes abandonassem as armas em nome dos deuses. Os 7 já não tinham mais necessidade de guerreiros, proclamou sua alta santidade. Dali por diante, o trono de ferro protegeria e defenderia a fé. O rei Maegor deu aos membros sobreviventes da fé militante, até o fim do ano, para entregarem as armas e desistirem de seus propósitos rebeldes. Depois disso, a cabeça daqueles que permanecessem revoltosos seria posta a prêmio, um dragão de ouro pela cabeça de qualquer filho do guerreiro impenitente, um veado de prata pelo escalpo piolento de um pobre irmão. O novo alto septão não fez objeção, nem os mais devotos. Durante sua estada em Vila Velha, o rei também se reconciliou com sua primeira esposa, a rainha Cerise, irmã de seu anfitrião, o Lorde Gotover. Sua graça concordou em aceitar as outras esposas do rei, tratá-las com respeito e honra, e não mais falar mal delas, e Maegor jurou que restauraria todos os direitos, rendimentos e privilégios de Cerise como legítima esposa e rainha. Foi oferecido um grande banquete na Torralta para celebrar a reconciliação. Os festejos incluíram até uma segunda consumação, para que todos soubessem que aquela era uma união verdadeira e amorosa. Não se sabe por quanto tempo o rei Maegor permaneceria em Vila Velha, pois no fim de 43 DC, surgiu outro desafio ao seu trono. A longa ausência de sua graça em Porto Real não passará despercebida por seu sobrinho, e o príncipe Aegon não tardou em tirar proveito. Saindo enfim de Rochedo Castelli, Aegon, o sem-coroa, e sua esposa Rhaena atravessaram às pressas as terras fluviais com apenas alguns companheiros e entraram na cidade ocultos por baixo de sacas de milho. Com tão poucos seguidores, Aegon não se atreveu a se sentar no trono de ferro, pois sabia que não conseguiria preservá-lo. Eles estavam lá para buscar Dreanfire, de Rhaena, e para que o príncipe pudesse reivindicar Mercúrio, a dragão fêmea de seu pai. Para essa investida ousada, eles contaram com a ajuda de amigos na corte do próprio Maegor, que já estavam fartos das crueldades do rei. O príncipe e a princesa entraram em Porto Real dentro de uma carroça puxada por mulas, mas quando saíram, foi nas costas de dragões, voando lado a lado. Dali, Aegon e Rhaena voltaram às terras ocidentais, para reunir um exército. Como os Lannister de Rochedo Castelli ainda relutavam em apoiar abertamente a causa do príncipe Aegon, seus partidários se reuniram em Castelo de Donzela Rosa, sede da casa Piper. Jon Piper, senhor de Donzela Rosa, havia jurado a espada ao príncipe, mas era crença comum que fora sua pertinaz irmã Melone, amiga de infância de Rhaena, quem o conquistara para a causa. Foi ali em Donzela Rosa que Aegon Targaryen, montado em Mercúrio, desceu dos céus para condenar o tio como tirano e usurpador, e para convocar todos os homens honestos às suas fileiras. Os senhores e cavaleiros que atenderam eram sobretudo homens do ocidente e das terras fluviais. Entre eles estavam os lordes Tarbeck, Root, Vance, Caorton, Frey, Paige, Parrin, Farma e Vesterlin, além do lorde Corbra e do Vale, do bastardo de Vila Acidentada, e do quarto filho do senhor de Poleiro do Grifo. De Lannisporto, sob o estandarte de Sor Tyler Hill, que era um bastardo de Lyman Lannister, chegaram 500 homens. Recurso ao qual o astuto senhor de Rochedo Castelli recorreu para prestar apoio ao jovem príncipe e permanecer de mãos limpas, caso Maegor triunfasse. Os homens de Piper não eram liderados pelo Lord Jon, nem por seus irmãos, mas por sua irmã Melone, que trajou uma cota de malha masculina e empunhou uma lança. 15.000 homens haviam se unido à rebelião quando Aegon, o sem-coroa, começou sua marcha pelas terras fluviais a fim de reivindicar o trono de ferro, liderados pelo príncipe em pessoa no dorso da amada, dragão Mercúrio do rei Aenys.
Embora suas fileiras incluíssem comandantes experientes e cavaleiros poderosos, nenhum grande senhor se uniu à causa do príncipe Aegon, mas a rainha Tiana, senhora dos segredos, escreveu para Maegor para alertá-lo de que Ponta Tempestade, o ninho da águia, Winterfell e Rochedo Casterly haviam mantido comunicações em segredo com Alyssa, a rainha viúva do irmão dele. Antes de se declararem a favor do príncipe de Pedra do Dragão, eles queriam ser convencidos de que ele poderia vencer. O príncipe Aegon precisava de uma vitória. Maegor lhe negou isso. De Arrenhal veio o Lord Arrovai, e de Correrio o Lord Tully. Sor Davos Darklin da Guarda Real reuniu 5.000 espadas em Porto Real, e marchou ao oeste para enfrentar os rebeldes. Da Campina vieram os Lords Peak, Merryviarter e Casvel, e suas hostes. O lento exército do príncipe Aegon se viu diante de forças que se aproximavam por todos os lados, cada um menor que seu próprio contingente, mas eram tantos que o jovem príncipe, ainda com escassos 17 anos, não sabia para onde se virar. O Lord Corbray o aconselhou a enfrentar o inimigo, por vez antes que eles pudessem unir forças, mas Aegon não desejava dividir suas tropas. Então ele decidiu marchar rumo a Porto Real. Logo ao sul do Olho de Deus, ele encontrou os porto-realenses de Davos Darklin em seu caminho, aguardando em terreno elevado atrás de uma muralha de lanças. Enquanto batedores relatavam que os Lords Merryviarter e Casvel avançavam desde o sul, e os Lords Tully e Arrovai, desde o norte. O príncipe Aegon deu ordem de ataque, na esperança de romper as fileiras dos porto-realenses antes que os outros legalistas se abatessem contra seus flancos, e montou em Mercúrio para liderar a investida pessoalmente. Mas ele mal havia alçado voo quando ouviu gritos e viu seus homens em terra, apontando para onde Balerion, o terror negro, havia aparecido no céu ao sul. O rei Maegor havia chegado. Pela primeira vez desde a destruição de Valíria, dragão combateu dragão. No céu, enquanto no solo os homens batalhavam. Mercúrio, com um quarto do tamanho de Balerion, não era páreo para o dragão mais velho e feroz. E suas fracas bolas de fogo foram engolidas e dispersadas por vastas explosões de chamas negras. E então o terror negro caiu sobre ela das alturas, fechando as mandíbulas em seu pescoço enquanto lhe arrancava uma das asas do corpo. Em meio a urros e fumaça, a jovem dragão caiu ao chão, e também o príncipe Aegon. A batalha abaixo foi quase tão breve, ainda que mais sangrenta. Quando Aegon caiu, os rebeldes viram que sua causa era perdida e fugiram, descartando armas e armaduras conforme corriam. Mas os exércitos legalistas o cercaram completamente, e não havia escapatória. Ao fim do dia, 2.000 dos homens de Aegon haviam morrido, contra 100 dos homens do rei. Entre os mortos estavam o Lord Alyn Tarbeck, o bastardo de Vila Acidentada Dennis Snow, o Lord Ronel Vance, Sor Villon Whistler, Melone Piper e 3 de seus irmãos, e o príncipe de Pedra do Dragão Aegon, o sem coroa da Casa Targaryen. A única perda significativa entre os legalistas foi Sor Davos Darklin da Guarda Real, morto pelas mãos do Lord Corbray com Senhora Desespero. Seguiu-se meio ano de julgamentos e execuções. A rainha Visenya convenceu o filho a poupar alguns dos senhores rebeldes, mas até mesmo os que permaneceram vivos perderam terras e títulos e foram obrigados a entregar reféns. Um nome importante não se encontrava entre os mortos ou capturados. Rhaena Targaryen, irmã e esposa do príncipe Aegon, não se juntara ao exército. Até hoje se debate se foi por ordem de Aegon ou se por decisão própria. A única certeza é que Rhaena continuou em Castelo de Donzela Rosa com as filhas quando Aegon foi a campo, e com ela Drenfire. O acréscimo de uma segunda dragão às forças do irmão teria feito alguma diferença no momento da batalha? Jamais saberemos. Ainda que tenha sido observado com razão que a princesa Rhaena não era guerreira, e Drenfire era mais jovem e menor que Mercúrio, e certamente não representava nenhuma grande ameaça a Balerion, o terror negro. Quando notícias da batalha chegaram ao oeste e a princesa Rhaena descobriu que tanto o marido quanto sua amiga, a senhora Melone, haviam perecido, disse que ela recebeu a notícia em pétreo silêncio. Não vai chorar? Perguntaram-lhe, ao que ela respondeu, não tenho tempo para lágrimas. Em seguida, temendo a ira do tio, ela recolheu as filhas, Aérea e Raela, e fugiu mais para o oeste, primeiro para Lannisporto, e depois pelo mar, até Ilha Bela, onde o novo Lord Mark Farman,
que havia perdido o pai e o irmão mais velho na batalha, lutando pelo príncipe Aegon. As abrigou e jurou que nenhum mal chegaria a ela sob seu teto. Durante quase um ano as pessoas de Ilha Bela olharam para o leste cheias de terror, com medo de avistarem as asas negras de Balerion, mas Maegor nunca veio. O rei vitorioso apenas voltou à Fortaleza Vermelha, onde se dedicou ferozmente a conseguir um herdeiro. O ano 44 depois da conquista foi pacífico, em comparação com o anterior. Mas os mestres que registraram a história daquela época escreveram que o cheiro de sangue e fogo persistia intenso no ar. Maegor Targaryen permanecia sentado no trono de ferro, conforme sua fortaleza vermelha se erguia à sua volta, mas sua corte era melancólica e soturna, apesar da presença de 3 rainhas, ou talvez por causa disso. A cada noite ele convocava uma delas para sua cama, mas ainda nenhum filho vinha. Seus únicos herdeiros apenas os filhos e as filhas de seu irmão, Aenys. Ele foi chamado de Maegor, o Cruel, e também assassino de familiares, mas dizê-lo em sua presença era a morte. Em Vila Velha, o idoso Alto Septão morreu, e outro foi eleito em seu lugar. Embora ele não se pronunciasse contra o rei ou suas rainhas, a hostilidade entre o rei Maegor e a fé perdurou. Os pobres irmãos haviam sido perseguidos e mortos a centenas, e seus escalpos entregues aos homens do rei em troca da recompensa. Mas ainda milhares vagavam pelas florestas e matas e terras despovoadas dos 7 reinos, amaldiçoando vigorosamente os Targaryen. Um bando chegou até a coroar seu próprio Alto Septão, um bruto barbado chamado Septão Lua. E alguns filhos do guerreiro ainda resistiam, liderados por Sor Joffrey Dogjet, o cachorro vermelho das colinas. Proibida e condenada, a ordem já não possuía força para enfrentar os homens do rei em campo aberto. Então o cachorro vermelho os enviava disfarçados de cavaleiros andantes, para caçar e matar legalistas Targaryen e traidores da fé. A primeira vítima deles foi Sor Morgan Gotover, antigo membro de sua ordem, abatido e assassinado na estrada rumo a Bosquemel. O velho Lord Merryweather foi o segundo a morrer, seguido pelo filho e herdeiro do Lord Peake, pelo idoso pai de Davos Darkling, e até pelo cego Jon Og. Embora a recompensa pela cabeça de qualquer filho do guerreiro fosse de um dragão de ouro, os plebeus e camponeses do reino lhes davam abrigo e proteção, com a memória do que eles haviam sido.